Jamal Filmes apresenta o Guarani. Fernão Aires e Frade Ângelo conversam enquanto observam a tempestade. Aqueles que seguem as leis de Deus estão salvos em todos os lugares. Os maus devem temer os fogos do céu, e não há abrigo que lhes salve. Credes nisso, Frade Ângelo? Eu creio em Deus, meu irmão. Ora, deixe-me falar, Fábio. Lá, a tempestade zombaria de mim. Aqui, eu estou com a tempestade. Maldito negócio encaçado. Nesse instante, um raio cai sobre uma árvore e ela cai sobre Fernão Aires. Castigo do céu. O frade então ajuda Fernão Aires a se levantar e o leva para dentro de sua casa, onde receberá cuidados. Já dentro da casa, Me ouça sem me interromper. Creio que me resta pouco tempo e eu preciso reparar meu crime. Falai-vos, irmão, eu escuto. Há um ano eu roubei os roteiros da mina de prata de Romero Dias. Depois assassinei ele e sua esposa. Romero está morto e sua mulher está desgraçada na Bahia. Eu preciso que você entregue esses papéis a ela. Promete? Prometo. O roteiro? Ele está oculto. Aonde? Está comigo. Pegue. Mais alguma coisa, irmão? Fernão solta uma golfada de sangue e morre. Consumation est! Deus, mate-me agora, ou eu serei o homem mais poderoso desse mundo. Enquanto isso, Cecília corre desesperadamente pela mata, já que está perdida. Cansada e sem comida, acaba desmaiando. Aparece então Peri, que a pega no colo e leva para casa. Ao chegar à casa de Ceci, Dom Antônio, pai dela, está na frente da casa, como se esperasse a chegada de Peri. Peri deposita Ceci sobre o gramado e vai conversar com ele. De que tribo é essa? Goitacá, Qual o teu nome? Peri, filho de Ararê. Sou um fidalgo português, inimigo de tua raça, conquistador de tuas terras. Salvaste minha filha, te ofereço minha amizade. Aceito, já era meu amor. Como já era? Dom Antônio pode compreender que uma índia salva havia 2 dias por ele das mãos dos aventureiros e a quem Cecília enchera de presentes era a mãe do selvagem. Um pouco mais tarde, Peri vai na casa de Ceci. Peri precisa partir. Mas por que não deixarás, Peri? Porque Ceci não precisa mais de Peri e Peri deve acompanhar sua mãe e seus irmãos. Mas se eu me perder novamente, quem me ajudará? Se Ceci quer, Peri fica. A senhora não quer que Peri parta. Peri fica. Veja, minha filha, ele obedece. Mas por que me chamas de Ceci? Não sabes dizer Cecília? Cecília, Mas você sabe, por que não dizes? porque Ceci é o nome que Peri tem na alma. É um nome em tua língua? Sim, E o que significa o que Peri sente, em português? Ceci não deve saber. Meu pai, me diga o que significa Ceci nessa língua selvagem que falasse. Minha filha, Ceci. Ceci significa magoar, sofrer. Que doce palavra. Parece o canto de um pássaro.
Chama-me Ceci. Me lembrará de que fui má para ti e me ensinará a ser boa. Já na mata, Peri ouve o som de tiros e vai até o local para ver o que aconteceu. Dom Diogo ia atirar a um pássaro e a Índia, que passava nesse momento, recebera a carga da espingarda e caíra morta. Ele aconselha o moço branco a voltar para casa. Mas meu pai... Cometeste uma péssima ação assassinando aquela índia. Uma ação que envergonha o meu nome, a nome que vos dei. Isso significa que não tens capacidade ainda de usar uma espada como essa que está presa à sua cinta. Álvaro de Sá, cavalheiro delicado e cortês, sentia um afeto inocente. O sentimento era uma afeição nobre e pura, cheia de graciosa timidez. Nesta noite, Álvaro ia dar um passo que ele comparava quase com um pedido formal de casamento. Tinha resolvido deixar um presente no peitoril da janela, certo que Cecília ia perdoar a ousadia. Em Loredano, esse sentimento era um desejo ardente, uma febre que lhe requeimava o sangue, que o fez derrubar o presente de Álvaro. Em Peri, o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela. Ceci pede que Peri vá até sua casa, só não sabe ele para quê. Peri, não desejava ser uma? Muito. Pois aqui tens. Quando correres perigo, lembre que Cecília deu para te proteger e salvar tua vida. Porque é tua, não? Sim, porque é minha, e quero que a conserves para mim. Agora, Peri, eu e Isabel vamos ao banho. Posso ir junto? Claro, desde que fique em silêncio e sossegado. Ceci entra no rio, enquanto Isabel permanece sentada na beira dele, observando. Peri vigia as duas moças sossegadamente, e então vê dois índios da tribo Amoré se aproximando do rio, preparando-se para atirar uma flecha. Peri aproxima-se dos índios e atira com a arma recebida de Ceci, matando um dos índios. O outro índio foge pela floresta. Peri tenta alcançá-lo, mas ele escapa. Depois do que vir acontecer, Peri, no dia seguinte, foi até a casa de Ceci e encontrou-a encostada na sua janela, olhando tristemente para o fosso. Peri, Por que chora, senhora? Não chore, ele vai buscar o que deseja. que desejo. Sim, ele sabe, está ali. Quem te disse? Os olhos de Peri. Tu viste? Sim, O que vais fazer? buscar o que é teu. Meu. Ele te deu. Ele quem? Álvaro. Peri, volte, tu vais morrer. Não, ele devia ser a tua voz para escutar o teu coração. Tá ferido? Ah! Ao ouvir o barulho de cobras e o grito de Peri, Ceci desmaia. Ao sair do fosso, Peri vai ao quarto de Ceci e a encontra desmaiada no chão. Ele a toma nos braços e a apoia sobre a cama levemente, acordando-a com um suave toque no rosto. Peri, estás mordido. Não sofres? Dize. Peri é selvagem, filho das florestas. Nasceu no deserto, no meio das cobras. Elas conhecem e respeitam. Mas o que importa? O que te faltava? Peri sente uma coisa. O quê? Não poder dar-te contas tão bonitas. Ficarias contente se, ao invés deste bracelete, depositasse algum presente seu? Muito. Então me dê uma flor que depositarei em meu cabelo, ao invés desse bracelete que nunca colocarei em meu braço.
Loredano, a real identidade do Frade Ângelo, caminha pela mata com Rui Soeiro e Bento Simões, seus comparsas. Não foi de certo para passear pelos matos que nos fizeste vir aqui. Não, Mas então desembucha logo. esperai. Já que não há meio de vós sacar mais uma palavra, segue com Deus, Monsieur Loredano. Se vós parece revoltai-vos, voltai. Também eu voltarei, mas para denunciar-vos a todos. Não me façais lembrar, Loredano, que existem meios de calar para sempre as bocas que se obstinam a falar. Estúpidos! Tenho na mão de Dom Antônio de Maris um testamento, que ele só deve abrir caso saiba ou me julgue morto. Nesse testamento, eu conto as relações existentes entre nós e o fato para o qual realmente trabalhamos. Pois vós, Loredano, confiastes a Dom Antônio de Maris um papel onde existem maquinações infernais que tramastes contra sua família. Confiei, Mente! juro, pela minha honra e pela minha alma outra vida. Eu juro que fiz. Agora, deixai essa cara triste e consternada. Estou vivo. Dom Antônio é um verdadeiro fidalgo, incapaz de abrir um testamento. Segue-me. Após algumas horas de caminhada, Aqui tens o tesouro de Roberto Dias. Pertence-nos. Agora que tendes-nos o poder e a riqueza ao alcance da mão, jurai, o vosso braço não tremerá quando a hora chegar. Juramos. Estamos lá de esperar e resolvido de aproveitar a primeira oportunidade. A minha, como chefe, devia pertencer Dom Antônio de Maris. E reclamo para mim, Álvaro de Sá. Vocês terão o escudeiro. Os mais, se nos incomodarem, irão depois. Se nos acompanharem, serão muito bem-vindos. Unicamente vos aviso, o primeiro que chegar perto da soleira da porta da filha de Dom Antônio é um homem morto. Esta é minha parte na presa. Traidores! ao olhar em volta, eles veem Álvaro. Loredano tenta lhe falar com ele, mas seus amigos o impedem e dizem que o homem é muito perigoso. Após muita conversa, decidiram que deviam voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Dom Antônio leva Dom Diogo e Álvaro para conversar sobre algo sério. Tenho que falar de um objeto muito importante. Objeto de família. É comum para o homem que chega aos últimos quartéis da sua vida fazer seu testamento. O vosso testamento, meu pai? Claro, não mandamos em nossa vida. Deus manda. Para um homem que pensa no futuro, isso é sempre conveniente. É comum o homem mandar isso para uma escriba, porém não o tenho aqui e não o julgo necessário. Tenho duas almas leais e fiéis como as suas. São nelas que depositarei meus 3 últimos pedidos. A você, Dom Diogo, deixo o legado de meu pai, e sei que conservarás nosso nome com uma sua pureza de alma. A você, Álvaro, deposito a confiança pela felicidade de minha filha Cecília. Meu último desejo é mais difícil. Tenho uma filha. Pela confiança que tenho em minha esposa, primeiro tenho de minha filha escolhida. Sou obrigado a chamá-la de sobrinha. Isabel? Sim. Isabel é minha filha. Peço-vos a ambos que cuidem-da, que conservem-a, que respeitem-a como uma irmã. Esses são os meus 3 últimos pedidos. Só preciso da palavra de vós. Dentro da casa, Ceci entra no quarto de Isabel e senta em sua cama. Isabel apresenta-se angustiada, mas
Ceci começa a conversar com ela. Durante essa conversa, Isabel revela seu amor por Álvaro. E como uma grande amiga de Isabel, Ceci tenta aproximá-los, dando a ela o presente que ela ganhava de Álvaro. Isabel, muito agradecida, concede um abraço a Ceci. Ao conversar com Isabel, Cecília teve a ideia de fazer com que Álvaro e Isabel conversassem a sós. Fingiu ter um segredo para fazer com que seu pai se afastasse dos dois. Sem saber o que estava acontecendo, Álvaro logo foi querendo uma explicação para a seguinte situação. Logo após uma conversa muito intensa, descobriu que Cecília havia armado tudo aquilo. Sem nenhuma explicação, Álvaro insistiu na resposta dessa enigmática pergunta, e logo depois de muita insistência, Isabel logo declara seu amor por Álvaro. Atordoado, Álvaro explica que apenas sente uma atração de irmão por Isabel, mas, porém, fica abalado pelo amor da mulher. O moço, com uma terna efusão e apertando a mão de Isabel, desapareceu. Precisava estar só, para refletir sobre o que lhe acontecia. Estava agora convencido que Cecília não o amava, e nunca o havia amado. E essa descoberta tinha lugar no mesmo dia em que Dom Antônio de Maris lhe dava a mão de sua filha. Dom Antônio caminha com seu filho Dom Diogo seu quintal, quando chega Peri correndo e desabafa. Tu vais ter atacado. Serei? Sim, pode contar. E por quem? Pelo Aimoré. Como você sabe disso, Peri? Pois Peri viu. Pai e irmão de índio que seu filho matou por engano. Eles olharam a casa, deram um grito de vingança e partiram. Obrigado, Peri. Dom Antônio começou a refletir. Conhecia a ferocidade e o espírito vingativo dessa raça selvagem. Esperava a cada momento ser atacado. Meu filho, irás ao Rio de Janeiro agora mesmo. Acredito em Deus, meu pai, que vossos receios serão infundados. Mas se ele quiser nos fazer passar por tal provanças, o único lugar que compete ao vosso filho é nessa casa ameaçada, ao vosso lado. Meu filho, em uma luta, uma espada mais ou menos não importa. Mesmo que essa espada seja justa como a sua. Vá ao Rio de Janeiro agora e busque a ajuda dos feudados portugueses. Eles com certeza já o ajudarão. Perdoa-me, meu pai, por não termos compreendido. Peri, após avisar Dom Antônio, entra no galpão atrás de 3 homens. O galpão estava escuro, e sem querer Peri toca em uma lâmina que se encontrava no chão. O homem, sob sua posse, pergunta se já era hora, e Peri diz que não. O homem então dá um aviso, todos dormem. Peri sai do galpão em direção ao quarto de Aires Gomes, e encontra a porta fechada, com um grande monte de palha perto. Peri então se pergunta, o que fazia aquele homem deitado que fingia dormir, e que tinha um punhal desembainhado na mão como se estivesse pronto a ferir? Que significava aquela pergunta de hora e aquele aviso de todos dormiam? O que queria dizer a palha encostada à porta do escudeiro? Não restava dúvida. Havia aí homens que esperavam um sinal para matarem seus companheiros adormecidos e deitarem fogo na casa. Neste momento, Peri arremessa água no chão, com a intenção de acordar os bons aventureiros. Peri vê uma movimentação. Peri vai de encontramento e o mata asfixiado. Então, ele sai do galpão e vai ver Cecília, que está em seu quarto. Neste momento ele encontra Rui e o mata com uma facada. Peri nesta hora avista dentro do quarto de Cecília Loredano e joga uma flecha com a intenção de acertá-lo. Ele erra, porém Loredano se assusta e sai correndo de janela fora. Peri entra no quarto, vê se está bem, sai e fica a vigiar a janela. Loredano assustado chega ao galpão e vê o corpo do comparsa no chão. Loredano conversa com os aventureiros e joga a culpa da morte de seus comparsas para cima de Peri e pede que os aventureiros chamem Dom Antônio para que ele entregue Peri. Neste momento, Dom Antônio chega com um ar imponente e faz com que Loredano e os aventureiros obedeçam a cada ordem sua sem ele desacatar, pois, se alguém lhe desacatasse uma ordem, ele não deixaria pela sua honra que nenhum homem saísse vivo daquela casa. Todos ficam calados e de repente uma flecha lançada, de repente outra e outra. Peri grita, Aimorés, os Aimorés! Todos são forçados a entrar na casa, menos Álvaro e os aventureiros, que defendem arduamente a casa. Álvaro, que estava defendendo a casa contra os Aimorés, entra, e Dom Antônio o substitui. Álvaro senta no sofá e Isabel se senta ao seu lado. Deixa-me olhar, mas quem sabe, talvez seja pela última vez. Por que esses pensamentos tristes?
longe que passeava sobre a esplanada. Parecia-me que a cada momento uma seta nos atingia, nos feria, e... Como? Tivesse a audácia de abrir a janela? Que vale a minha vida? Para que a conserve? Se a minha felicidade é acompanhar-vos com os olhos e com o pensamento. Sabes que amo Cecília e prometi ao seu pai casar-me com ela. Enquanto não livrar-me da promessa, eu tenho que cumpri-la. E o meu amor, ele me pertence, e só a morte me desligará. Tens razão. Só a morte pode desligar de um primeiro e santo amor aos corações como os nossos. Deixai-vos essas ideias, Isabel. Quando se sabe que pode ser uma desgraça àqueles que se estimam, o melhor é desatar o único laço que nos prende a vida do que vê-los despedaçar-se. Isabel, se tens alguma aflição por mim, parai com essas ideias, eu vos suplico. Vós me suplicais, pedis com certeza da vida que recusastes, não é ela vossa? Aceitai, e já não tereis mais que suplicar. Aceita. Álvaro volta ao combate, quando Peri entra na sala. Tu sofres? Por eles. Por ela principalmente. E por ti não. Ainda que pedissem de joelhos. Diga à senhora que Peri partiu para longe. Não diga a verdade, ela sofrerá. O que tu pretende fazer? O mesmo que tu para salvá-la. Morrer? Peri! Eu, Dom Antônio de Maris, jamais permitiria uma coisa dessas. Todos morreremos juntos, mas quando a nossa hora chegar. Não! Permite que saia dessa casa. Desculpa, senhora. Não tendo mais visto Peri, a menina sentiu um desespero cruel. Voltou-se para seu pai e, com as faces orvalhadas de lágrimas, pediu-lhe que salvasse Peri. Álvaro, que contemplava essa cena pungente a alguma distância, no meio dos aventureiros fiéis e dedicados que tinha sob suas ordens, tomou repentinamente uma resolução. Trocou com os aventureiros algumas palavras e dirigiu-se para o grupo que formavam Dom Antônio de Maris e sua filha. Consolai-vos, dona Cecília, e esperai. Esperai? Que contas fazer? Tirarei Peri das mãos inimigas. Vós? Sim, dona Cecília. Vendo sua aflição, resolvi recuperar Peri. Salvai-o? Sim, só vai, Sr. Álvaro. Sim, nem que custe minha vida. Tentando salvar Cecília, Peri come uma grande quantidade de veneno e se oferece de jantar para os amorés, que o amarram e começam a prepará-lo, através de um ritual de oferenda. Venha! Não! Tua senhora te chama! Dizei a ela que Peri deve morrer por ela. Então tu não obedeces à tua senhora? A ninguém. Sabes, Peri, eu costumo cumprir a minha palavra. Prometi a Cecília levar-te. Venha comigo ou morreremos aqui e agora. Faça o que quiseres, Peri daqui não sai. Nós somos os únicos dois defensores de Cecília. Se morreremos aqui, é impossível salvá-la. Peri, percebendo que seu plano de se entregar iria atrapalhar ainda mais a vida de Cecília, vai até os pés da moça e pede perdão. Cecília, após descobrir que Peri comeu uma grande quantidade de veneno, fica preocupada e pede que Peri viva. O índio, valendo sua vontade, sai correndo para a floresta. Prepara um contraveneno infalível, cuja a existência só era conhecida pelos velhos pajés da tribo e pelas mulheres que os auxiliavam nas suas preparações medicinais, e a come. Dom Antônio chamou Aires Gomes para reunir o resto dos aventureiros. Tratava-se de uma sortida, com o fim de procurar víveres que pudessem alimentar os habitantes da casa, até que Dom Diogo tivesse tempo de chegar com o socorro que tinha ido procurar. Dom Antônio, sentado em sua sala, aguarda alguma resposta, quando avista na sua porta Peri, que trazia Álvaro em seus ombros. Até logo, bravo amigo. Nossa separação será de poucos instantes. Espero lhe ver logo na mansão dos justos. E espero que Deus me dê a graça de entrar, assim como ele dará a você. Peri? Precisa de Peri? Fala. Se for algo que Peri possa fazer, ele não te negará. Vem. Isabel aponta para Álvaro. Peri o coloca em seus ombros. Vão até o quarto e ele coloca Álvaro em sua cama.
Isabel senta na cama ao lado de Álvaro e segura sua mão. Com um beijo no rosto, ela desperta Álvaro. Álvaro! Isabel, ao ver que Álvaro está vivo, tenta se levantar para abrir a janela, mas ele a puxa pelo braço. Isabel cai por cima dele, sem forças, e os dois morrem. Peri chega à sala do Antônio e vê Ceci deitada. Do Antônio diz a Peri que ele concederia a proteção de sua filha caso ele fosse cristão. Peri então pede para ser cristão. Do Antônio, através de uma curta cerimônia, o batiza, e assim lhe concede a proteção de Ceci. Vendo o perigo que Cecília corria, Peri logo pega Cecília e vai para o lugar mais alto naquela região, onde ficam seguros do dilúvio, que destrói tudo e todos. Meu pai... Mortos, todos mortos. Eu só podia salvar a ti. Mas por que não me deixou morrer junto daqueles que eu amava? Eu não poderia abandonar meu pobre pai. Foi um pedido dele. Como? Peri descreve o ocorrido e explica que mesmo querendo salvar a todos, só pôde salvá-la. Mas tu viverás. Sim, viveremos, lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos.